Fala galera, tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao Professor Também Joga. Sou Nando Stuck, muito obrigado pela sua audiência aqui, cara. Muito obrigado por separar um pouquinho da sua vida para ver esse conteúdo que tanto amo em fazer. É lógico que eu não poderia jamais deixar aqui de fazer aqui uma comemoração, né? Um vídeo dedicado a todas essas mulheres fantásticas que, cara, deixam esse mundo muito mais interessante e muito mais maravilhoso, cara. Eu não tenho palavras para dizer o quanto que eu me orgulho dessas mulheres. Minha mãe, minha esposa, minha filha, minha sogra, minha cunhada, que é minha irmãzona, pessoas que estão à minha volta, todas as mulheres, esse mundão aí, cara. Então, vocês não merecem um dia, acho que vocês mereceriam muito mais dias durante o ano para, cara, representar o quanto que vocês são na existência da humanidade. Se não fossem vocês mulheres, a vida seria impossível. Seria impossível gerar um novo ser vivo e com isso a população humana seria extinta num passar de tempo. Então, eu paro para pensar a importância da mulher no meio disso tudo. E o quanto que as mulheres tiveram que quebrar, literalmente, paradigmas para poder ter o respeito, o devido respeito e a adequação de patamar aonde ela pode ter uma vida da forma que ela quiser, ser uma escritora, bióloga, professora, médica, sair de casa ou não, ou ficar em casa, cuidar dos seus filhos e também sair ou não sair, e o problema é dela, se ela quer ter filhos ou não. Vocês sabiam que durante todo o processo de evolução, né, social, vamos dizer assim, a mulher ela conseguiu a independência dela principalmente depois das grandes guerras, né? Porque até então as mulheres ficavam mais em casa para cuidar dos filhos, enquanto os homens saíam para gerar o lucro, o dinheiro e sustentar a família. E com isso a mulher acabava ficando muito retida dentro da sua casa e era obrigada, inclusive, a ter, vamos colocar assim, né? Obrigações, né, como dona de casa e como mãe, mulher, e até mesmo muitas das mulheres eram estupradas dentro de casa. Elas não tinham direito nem quiçá falar não para o marido quando não que eu queria, né, sei lá, ter uma relação sexual, ou até mesmo não poderia tirar um documento, trabalhar fora de casa e assim vai. Então, depois das grandes guerras, as mulheres começaram a conquistar o seu direito, principalmente pela falta de contingente masculino, e as mulheres começaram a sair de casa para conseguir se sustentar, cara, para conseguir ganhar uma grana e para levar comida para dentro de casa para os seus filhos. E com isso, as mulheres que até então eram mais mães começaram a sair, não somente ser mãe, mas também ser independente. E com isso teve uma mudança muito grande na questão da produção hormonal. Olha que interessante, né? E as mulheres começaram a produzir muito mais estrógeno do que estavam produzindo. E o estrógeno é um hormônio da independência feminina. É um hormônio que dá força para a mulher. É um hormônio que dá o ato dela querer conquistar novos lugares, de ter apetite sexual, de ter sim libido, prazeres na vida. E com isso a mulher começou a reivindicar todos os seus direitos. É lógico que ainda existe um preconceito enraizado e imbecil, e ainda existe sim as grandes diferenças até mesmo de salário, a gente sabe disso. Se você pegar aí, né, dentro de praticamente todos os empregos que existem no mundo, os homens ainda ganham mais que as mulheres. Mas, cara, nós estamos chegando lá, saca? E sem babaquice, sem idiotice aqui, e sem, vamos dizer, exageros, é interessante que a gente coloque em pauta esse assunto. Por isso que é tão importante o Dia das Mulheres. Por isso que a gente tem que ter respeito por esse dia. E eu não poderia nunca deixar de fazer um vídeo dando a minha opinião, pode até ser que seja banal para você, mas para mim é importante eu passar a minha opinião. E como eu tô falando de mulheres, eu separei 2 livros aqui de terror que envolvem mulheres, né? Primeiramente, esse livro que eu já tenho trabalhado há muito tempo com ele, que são As Vitorianas Macabras. É um livro fantástico de contos de muitas mulheres, de contos de terror. São autoras
fabulosas, que foi reunido em um livro da Dark Side, né? A Dark Side e a Macabra em parceria, desenvolveram da Vitorianos Macabros. Já falei muito tempo, já fiz podcast de alguns contos, vou fazer muito mais ainda. É um livro que eu recomendo absolutamente, assim, é um livro maravilhoso e que mostra o quanto que as mulheres tiveram que batalhar para conseguir poder escrever e mostrar a sua força dentro da escrita. Imagina o preconceito que não existia, né? Porque praticamente era só autores de livros, né? E quando tem autoras de livro, o preconceito foi ferrenho. E as datas dos contos são datas antigas, cara. São datas de tipo 1800, 1700, 1800. Então, imagina só, por exemplo, eu peguei um Conto da Velha Ama, de Elizabeth Gaskell, de 1852. Então imagina o quanto que não tinha que ser guerreira e espetacular uma mulher dessa para conseguir publicar um conto. E, cara, eu tiro muito o chapéu para vocês, cara, porque se hoje ainda existe dificuldades e preconceito e idiotice por causa do machismo aí absurdo que nós temos na sociedade, imagina nessa época. E também tem esse livro que é maravilhoso, eu comprei ele há pouquíssimo tempo, que é o Lady Killers, que fala sobre assassinas em série. Não só homens, né, mas sim mulheres letais, inteligentes e manipuladoras em histórias bem heavy metal. Eu vou falar muito desse livro ainda em vídeos e podcast, eu vou usar bastante. É um livro lindíssimo, cara, ele é realmente muito bonito. Ele é preto e com destaques em rosa. Fala, nossa, mas por que rosa? É literalmente por ser uma crítica, né? Por que mulher tem que ser rosa? É lógico, eles usaram isso até mesmo para quebrar o tabu, né? Rosa e o preto, né? Mostrando aí o quanto que o livro traz, né? A personalidade, a vida de mulheres envolvidas a assassinatos, crimes, né? E é um livro, então, repleto de histórias de mulheres terríveis aí. Eu também separei aqui na descrição alguns livros que são de autoras, como Frankenstein, por exemplo, entre outros livros, que eu coloquei na descrição para vocês aí, de vários livros legais envolvido a mulheres que trouxeram esta obra para nós. E é isso, é um vídeo curtinho, um vídeo básico aqui, mas que eu não poderia deixar nunca de poder gravar e falar um pouquinho mais a respeito de vocês, mulheres. Parabéns, um forte abraço para todas vocês e para todos que estão assistindo esse vídeo. Tudo de bom, um forte abraço mesmo, valeu? Se cuidem, aproveitem esse dia e tenham muito orgulho de ter esse sexo tão forte que vocês têm, como dizem, o sexo frágil. Queria ver o homem poder ter esse sexo frágil de tudo que a mulher passa na vida dela, não somente física, mas psicológica. Eu queria ver se o homem daria conta de tudo isso. Embora eu tenha orgulho de ser homem, mas eu amaria ser mulher e teria muito orgulho também de ter o meu sexo muito bem definido. Por isso que eu volto a dizer pra você, cuide da sua vida, cuide daquilo que você tem. O que tá do teu lado, deixa que ele cuide, deixa que ele tenha a liberdade da escolha do que ele quer ser, do sexo que ele quer ser, né? Não existe o certo ou errado, o que existe é o que você é de fato. Isso é a minha opinião. Valeu? Se cuidem! Forte abraço, valeu, valeu. Tchau!